Olá, galerinha do segundo ano. Meu nome é Daíse, eu faço Geografia no Instituto Federal e eu também sou bolsista do programa PIBID. Então, vou estar acompanhando vocês nesse tempinho que a gente vai estar fazendo o PET 4, belezinha? Hoje a nossa aula é sobre o cenário de um mundo globalizado e essa aula é para o segundo ano do ensino médio. Primeiramente, para a gente entender o cenário de um mundo globalizado, né, a gente entender primeiramente o que é a globalização. Então, a globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural ao nível mundial, né? A globalização ela se originou no período das grandes navegações no século XVI, né? Momento que houve essas trocas comerciais, né? Que se ampliaram para todas as nações. Mas vale lembrar que a globalização, no entanto, esse conceito ele não se refere simplesmente a uma ocasião, né, ou um acontecimento, ela é um processo, né, e significa que a principal característica desse conceito é o fato dela estar em constante evolução, né, em transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo, né. Dessa forma, o processo de globalização seria inimaginável se não houvesse os fluxos internacionais que estruturam essa existência da globalização, né? E o que materializa essa globalização, então? O que materializa essa globalização é exatamente o fluxo dessa sociedade global, né? Entende-se por fluxo dessa sociedade global a cadeia interconectada entre as diferentes partes do mundo todo, né, que permite essa circulação, que nem sempre é livre, né, de elementos econômicos, informações, circulação de pessoas. Então, portanto, os fluxos eles podem ser considerados em muitas abordagens, né, como a materialização da globalização no espaço geográfico, né. Então, o fluxo da sociedade global é ele que incorpora o processo de globalização, é ele que simboliza esse processo. E quando se fala do processo de globalização, pessoal, vale pesar na balança, né? Vale apontar os pontos positivos e negativos que esse processo traz para os povos, né? Então, analisando a globalização, a gente pode destacar um ponto negativo como a globalização ela é crescente, né? Então, a gente acaba ficando cada vez mais dependente desse processo, enquanto os países desenvolvidos eles são os maiores beneficiados, né? Ficando cada vez mais ricos e os países subdesenvolvidos acabam ficando cada vez mais pobres e dependentes desse processo, né? E já um ponto positivo é ter esse intercâmbio cultural, né? Esse intercâmbio comercial entre as nações, o que é importante para todos os povos. Então, vale a gente apontar alguns pontos dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde os países desenvolvidos eles têm baixo índice de pobreza e desemprego, né? Tem a PIB alta, tem baixa taxa de mortalidade, tem alta taxa de alfabetização. E já os países subdesenvolvidos têm um alto índice de pobreza e desemprego, né? Onde a maioria dos bens e do dinheiro fica na mão da minoria, né? Tem uma PIB mais baixa, né? Alta taxa de mortalidade, alta taxa de alfabetização, porque muitas vezes as pessoas precisam parar de estudar ou não nem começar a estudar para poder ajudar nas rendas em casa, né? Então, são várias as causas do subdesenvolvimento de um país. E essa condição gera muitos problemas sociais, né? Os problemas sociais são provocados pela desigualdade de renda, o desemprego tem aumentado, né? Passo a passo que cresce esse intenso processo de globalização da economia e dos meios de produção no mundo, né? E é exatamente esse o problema, né? A disparidade em relação à distribuição dessa renda, ou seja, uma grande parte da população recebe baixos rendimentos, o que contribui para o agravamento da pobreza. E geralmente a riqueza, como eu falei, permanece na mão da minoria, né? Enquanto a maioria vive sérios problemas sociais.
E por extensão desses avanços tecnológicos, né, provocados ao longo do século XX, no início do século XXI, o fluxo internacional de pessoas também vem se intensificando na era da globalização atual, né? A expansão desse fluxo acontece de duas formas, sendo ela, como está escrito aí, o turismo e a migração. Como o turismo ele atinge, né, esse processo de expansão? O turismo ele se expandiu, né, por vários motivos, mas com certeza o que impulsionou essa atividade foi o desenvolvimento do transporte, né, ferroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo, aéreo, e da telecomunicação, né, o telefone, a internet, o celular. Então, esses mecanismos eles facilitam a comunicação entre as empresas que trabalham nesse ramo, né? E hoje existe esse fluxo internacional muito grande de turistas que gastam e consomem, né? Incrementando ainda mais nessa atividade. E a migração, né? A migração, os fluxos populacionais entre as cidades, estados e países, né? Geralmente o pessoal acaba mudando muito de país em busca de melhores condições de vida, né? Pode ser atraída pode ocorrer por atração ou por repulsão, né? E igual eu falei, a primeira ela geralmente acontece quando alguém vive em lugares nos quais não há boas condições de vida, né, de trabalho, e aí são atraídas rumo a esses países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, alguns países da Europa. E a repulsão, o motivo de repulsão é onde o indivíduo ele deixa seu país devido aos problemas políticos, né, algumas perseguições, guerras e entre outros. E para fechar, como a gente pode observar, né, os fluxos que estruturam a sociedade global e as redes internacionais são compostos por interações econômicas, informais e demográficas, né? Essas, por sua vez, permitem a expansão mundial de outros elementos, tais como costumes culturais ou regionais, né, religiões e as práticas socioespaciais de um modo geral. Beleza? Agora a gente vai dar uma explicadinha, basicamente, no que as questões estão pedindo. Então, primeiramente, né, número 1, vocês vão assinalar com relação ao espaço mundial, né? O que resultou a globalização, já que ele não é um processo uniforme, né? Já que ele não é um processo igualitário. Na número 2, vocês vão, de acordo com o trecho da música da banda Largo Cordel, né? Esse trecho da música faz referência a qual dinâmica? Na número 3, de acordo com a imagem, né, vocês vão responder o que ela representa e se é correto afirmar que o planeta encolheu, né? Bom, pensa bem, gente, tenta raciocinar e filtrar tudo que passou na aula. Na número 4, vocês vão observar a imagem, né? E vocês vão dissertar de acordo com o que vocês aprendeu na aula sobre a globalização, né? O que foi passado aqui para vocês. O da sua interpretação e o que você aprendeu sobre isso. Beleza? Obrigada, gente. Até a próxima aula.